The Chosen, cara. Legal, né? Já assistiu a quinta temporada toda? Já assistiu? Já. Na hora que acabou, eu falei, eu não acredito que acabou, agora só ano que vem. Eu já mandei o link, tá, Rafa? Tá. Você mandou pra ela? Obrigada. Vou entrar aqui. Só tem uma coisa que tem que tomar cuidado, porque ele não o The Chosen, ele é um filme, né? Ele é um drama. Sim. E aí tem cenas ali que não são... Licença poética, né? Isso, não estão na Bíblia, porque senão a gente pode fazer alguma confusão. Então ele tem a licença poética para usar, só que é isso, tem algumas cenas que não estão, mas no geral é muito legal, assim, muito bom. Eu gosto muito também. Então vamos lá, gente. Vamos orar então. Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por mais uma noite aqui juntos, estudando a Tua Palavra, Deus, entendendo a Tua história, que o Senhor possa iluminar nossa mente, dar pra gente entendimento e que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Deus, com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, então a gente viu há 15 dias atrás, peraí, gente. Quer que consiga cortar? Pode fazer um favor. Há 15 dias atrás a gente viu sobre o ato 4, né, quando o rei chega à história, né, a vinda do rei. E aí a gente parou na morte de Jesus, né? Jesus, ele é preso, ele é julgado e acontece algo brutal. Jesus morre na cruz. A gente viu que a cruz era um símbolo de humilhação, que os cidadãos romanos, por lei, eles não podiam ser crucificados. E a crucificação estava destinada para os escravos, para os estrangeiros, para os piores tipos de criminosos e para os falsos messias. E Jesus, ele se submete à morte e morte de cruz. Jesus não foi morto, ele se submeteu, né? Ele se deixou morrer. Ele permitiu isso porque ele precisava morrer. Então ele não foi pego de surpresa, né? Isso tem que ficar claro. Então, na sexta-feira, do meio-dia até mais ou menos 3 horas da tarde, trevas cobriram a terra e Jesus, ele bradou em alta voz, mais ou menos eram 3 horas da tarde: meu Deus, por que me abandonaste? A gente viu que Jesus chamava Deus de Pai, porque ele inaugurou uma nova relação com Deus, de chamar Deus de Pai. Só que na cruz ele chama Deus de Deus, ele fala Elohim, por que me abandonaste? E aí, como se Jesus ele estava carregando todo o pecado do mundo em suas costas. E aí, naquele momento, o Pai virou as costas para ele, porque ele estava carregando todos os pecados do mundo. Então foi quando eles soltaram as mãos. E aí, Jesus não se dirige a Deus como Pai, mas como Deus. É como se a humanidade estivesse ali no lugar de Jesus, e não o seu Filho amado, mas toda a humanidade estava ali no lugar de Jesus. E aí, quando ele terminou a sua missão, né, quando ele entrega o Espírito, aí sim ele fala: está consumado, Pai. Aí ele volta a falar, ele volta a se dirigir a Deus como Pai, porque ele se entrega nas mãos desse Deus e fala: está consumado. Então agora eu já cumpri o que eu vim fazer aqui. E aí em Lucas 23, 40, 42, se vocês quiserem abrir, vai ter aquela passagem do centurião romano. E até teve uma série de mensagens aqui na comunidade e eu falei sobre esse centurião. Eu vou colocar lá no grupo depois a pregação sobre o centurião. Foi muito legal. Porque o centurião romano, quando ele
olha para Jesus e vê ele bradando e vê o Espírito dele, ele entregando o Espírito a Deus, os olhos dele se abrem. E aí ele fala assim: esse é o Filho de Deus. Ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E nesse mesmo instante, lá na cidade, a cortina que separava o Santo dos Santos do lugar de adoração, ela se rasga do teto até o chão. Então, na mesma hora que os gentios reconhecem que Jesus é Filho de Deus, no templo não tem mais a separação do Santo dos Santos. O que isso quer dizer? Que com a morte de Jesus, ele abriu acesso a Deus, tanto dos israelitas, né, do povo de Deus, quanto dos gentios. Agora todos têm total acesso a Deus, sem mediadores. O único intermediador é o próprio Jesus. Então a morte de Jesus abriu esse acesso. E aí, em João 11, a gente começa a entender o que a ressurreição é. Acho que a Kelly entrou. Acho que ela entrou. Vou deixar minimizado aqui, tá? Tá, jóia, obrigada. Tá. Então, em João 11, Jesus inaugura a renovação de toda a criação. É como se Jesus fosse o primogênito, né? Eu já falei isso. Ele inaugura o reino e nós vamos seguir esse nosso irmão mais velho nessa nova vida que ele inaugurou para nós. Isso aí está lá em Colossenses 1:18, se vocês quiserem ir anotando para ver depois. Cristo é a primícia, 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Ele é a primeira parte da safra. Ao longo do Antigo Testamento, Deus vai falando sobre isso, sobre a primícia, sobre a primeira parte, porque ela é a garantia de que toda a safra virá boa em seguida. Então, todos que seguirem o Filho serão como o Filho, né? Ainda não somos, mas seremos. Cristo é o pioneiro na salvação. Ele aponta o caminho para a gente entrar no reino de Deus. Então, se a gente quer ter acesso ao reino de Deus, a gente tem que olhar para Jesus e para o que ele está ensinando a gente. E aí a gente tem que ver que o reino dele é invertido. Então, se a pessoa está querendo revidar, ele está falando para a gente oferecer a outra face. Se está falando para ser egoísta, ele está falando para amar o próximo. Se está falando para a gente adorar ao dinheiro, ele está falando que não, que só tem um único Deus que deve ser adorado. Então, se a gente quer participar desse reino, a gente tem que olhar para Jesus. E aí, Jesus ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aí a sua ressurreição, a gente tem a inauguração desse reino de Deus. E o Gorrinho vai trabalhar muito isso, né, nas páginas 197 até a página 200. E aí na página 201, depois da ressurreição, Jesus reúne os seus discípulos e os encarrega ou comissiona para continuar a tarefa que ele começou. Então Jesus, ele esteve conosco fisicamente, né? Essa é uma parte do reino dele. Ele esteve desde a eternidade, na criação, com a gente presencial, físico, com a gente não, né? Assim, com os seres humanos, que eu digo naquele tempo. Fisicamente, e hoje ele está presente no mundo através de nós. E nós agimos como pequenos cristos, né? Os cristãos, através do que a gente aprendeu com Jesus e do movimento do Espírito Santo em nós. Então, ao mesmo tempo, a gente vai aprender racionalmente, né, o que a gente está fazendo aqui o drama, o que é a história bíblica, mas o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração para que a gente também reflita tudo isso que a gente está aprendendo em ações, né? Não adianta só a gente ter as coisas aqui na nossa cabeça, elas têm que descer para o coração, né? E tem que ganhar vida através do nosso corpo. Então, Jesus ele vai instruir aos discípulos o que eles precisam fazer. E aí ele vai falar para os seus seguidores irem, né? E ganhar todas as nações.
Em Atos 1:6 a gente vê um pouco mais sobre isso. Eu estou sem minha Bíblia e a minha Bíblia está ali no telefone. Mas em Atos 1:6 Jesus ele vai direcionar os discípulos para essa missão. E aí o livro de Atos é como se fosse o segundo evangelho de Lucas, porque ele também é escrito por Lucas. Só que ele vai contar a história da igreja primitiva. Então são as 3 décadas após a ressurreição de Jesus, está lá no livro de Atos. Então 30 anos após a ressurreição de Jesus, o que aconteceu? Ali nasce a igreja primitiva. A gente está incluído na história da igreja primitiva. E aí o livro do Drama, ele diz assim, Drama das Escrituras, encontrando o nosso lugar na história bíblica. E a gente chegou no nosso lugar. Esse é o nosso lugar na história. A mesma tarefa, a mesma missão que Jesus deixou para a igreja primitiva, ele deixa para a gente também, que é contar as boas notícias e propagar o evangelho. Então, às vezes muitos cristãos ficam assim, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que eu vim fazer aqui nessa terra, eu tenho que encontrar o meu propósito. Não faz muito sentido, porque nós, como discípulos de Jesus, a gente já tem essa resposta. Nosso propósito é propagar o evangelho por onde quer que a gente vá, fazendo o que a gente faz, sendo professor, sendo mãe, sendo pai, sendo irmão, sendo irmã, sendo avô, sendo dona de casa, sendo engenheiro, a profissão que for, você pode propagar o evangelho através da sua profissão, do seu casamento. A gente deve ser um sinal claro e evidente do reino de Deus para onde a gente for. E aí no livro de Atos 1:9, Jesus ele vai ascender aos céus, né? Ele vai voltar e vai assentar à direita de Deus. Jesus, ele vai se assentar à direita de Deus, ele vai se assentar sobre o nosso coração, mas também sobre toda a criação. Ele é rei de toda a história, de todas as nações. Por isso que no Novo Testamento a gente vê tanto, e às vezes a gente não entende muito, porque a nossa mente do século XXI não dá tanto valor a isso, mas a gente vê tantas passagens se referindo a Jesus como Senhor. Por que eles falavam isso? Porque naquele tempo César dizia que era o Senhor. E aí Jesus está afirmando que ele é o Senhor e não César. É por isso que no Novo Testamento a gente vê tanto Jesus é o Senhor, mas Senhor, Paulo ele se refere muito a Jesus como Senhor. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque Jesus ele é o Senhor dos senhores, ele é o único Deus verdadeiro. Então, por isso que há tanta perseguição dos discípulos. Não era fácil você continuar resistindo ao império. E ninguém ia resistir tanto se isso tudo fosse uma mentira. E aí, em Atos a gente vai ter várias cenas de que Jesus apareceu para 500 pessoas, né? Haviam muitas testemunhas. Então, não é uma mentira, Jesus ele realmente ressuscitou. E a gente tem testemunhas oculares e tem pessoas que morreram por isso. E ninguém ia morrer por causa de uma mentira, defendendo uma mentira, né? E aí em Atos 2, a gente tem o Pentecostes. O que é o Pentecostes? Lembra lá atrás quando eu falei que os israelitas eles promoviam várias festas para poder marcar datas importantes? O Pentecostes também é uma festa importante, é a festa da colheita, a festa dos primeiros frutos. Jesus ele é a primícia, ele é o primeiro fruto. Então o povo está todo reunido em Jerusalém para celebrar a festa dos primeiros frutos. E aí nesse episódio Deus derrama o seu Espírito como o primeiro fruto da era vindoura, a era que ainda há de vir. E aí a gente tem símbolos importantes da presença de Deus. A gente tem o vento e o fogo, né, que deu um vendaval ali onde eles estavam, e as línguas diferentes. O que são as línguas diferentes? As línguas, que em algumas traduções tem escrito línguas estranhas,
são idiomas diferentes. É como se cada pessoa que estivesse ali estivesse ouvindo o Evangelho no seu próprio idioma e compreendendo o que estava sendo dito ali. Então, para muitos, pareciam que eles estavam bêbados, né? Lá nessa passagem de Atos 2, eles falam isso, que quem via de fora achava muito estranho, cada um falando em uma língua, em um idioma, em um linguajar, porque ali estavam reunidos várias pessoas, de várias tribos e de vários idiomas. Então, se Pedro pregasse só em aramaico, só os judeus iam entender. Se ele falasse só em grego, só os romanos iam entender. Então, cada um ia falando o Evangelho e as pessoas iam entendendo na sua própria língua. Por isso que o Espírito Santo, uma das características dele é que ele é um grande tradutor. Então, quando a gente tem um problema em casa, que a gente não consegue conversar, ou às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, né? Você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo, porque ele vai traduzir aquilo que você está querendo falar. E é exatamente isso aqui que aconteceu nesse dia em Atos 2. Ele foi traduzindo o que os discípulos queriam falar. E as pessoas iam se convertendo. E aí o número de conversões é altíssimo. E aí, em Atos 2, do 16 ao 23, a gente tem uma comunidade que vai sendo formada, né? E como que é essa comunidade? Eu estou esquecendo de passar. Oh, meu Deus. Estou esquecendo de passar. Isso, uma comunidade começa a ser formada. Como que é essa comunidade? É o jeito que a gente tem que olhar para uma igreja e ver se a igreja é assim. É claro que a gente não vai ficar se reunindo em casas, porque em muitos lugares não cabe, né, gente em uma casa, né? Por exemplo, se a gente olha a igreja lá na China, são mais de 40 mil pessoas. Imagina, no estádio do Mineirão é um culto. Então não tem como a gente se reunir da mesma forma que a igreja primitiva. Mas os valores, as virtudes que essa igreja trazia, a gente precisa observar. Então é um grupo de pessoas que se dedicam umas às outras, né? Não tem acepção de pessoas. Quem está aqui na frente não é maior do que quem está lá atrás, na recepção, no kids, é tudo a mesma coisa. Uma se dedica às outras. Os apóstolos se dedicam ao ensino, os líderes se dedicam a ensinar. A comunhão de vida, né? As pessoas compartilham a vida. Elas partilham pão e partilham oração, ou seja, tem momentos de comunhão, mas tem momentos também espirituais juntos. Quem tem muito não tem sobrando e quem tem pouco não tem faltando, né? Não tem ninguém que está demais e não tem ninguém que está passando necessidade. É claro que vão ter diferenças, a gente vive numa cultura capitalista, vão ter diferenças, né? Mas a gente não tem pessoas que estão passando necessidade, porque a igreja está apoiando, acolhendo, né? Essas são marcas de uma igreja que começou lá em Atos 2 e que a gente precisa reverberar ela ainda hoje, em 2025. Então, uma comunidade em que a vida de Cristo é manifestada na vida individual de cada um, mas também na vida de todos juntos, né, na comunidade como um todo. É por isso que essa comunidade ela atraía as pessoas. A Bíblia diz que um a um iam sendo acrescentados a cada dia nessa comunidade. O Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. De alguma forma, essa igreja ela brilhava uma luz que atraía as pessoas. Então é isso que a gente precisa ser. Luz que atrai as pessoas. Não estou falando aqui desse prédio, né? Não estou falando aqui dos nossos cultos. Eu estou falando aqui de ser igreja, de sermos um povo que tem o mesmo Deus em comum e que compartilha da mesma fé, né? Então, isso é ser igreja. E esse ajuntamento foi o que Deus prometeu para Abraão lá atrás. E esse novo ajuntamento agora começa em Jesus. Então é um povo formado por gente de toda tribo, língua e nação. São israelitas perdidos, samaritanos que odiavam israelitas, gentios, gregos, romanos, lagoasantenses,
chegou até aqui. Tava só lá e chegou até aqui. Será que alguém pode pegar uma água para mim? Esqueci de pegar. Minha garganta começou a pinicar. Então, através da observação da vida dos cristãos, muitas pessoas despertam para o Evangelho. A gente acha que não, mas nós somos pequenos cristos onde a gente está inserido. Às vezes a gente não vê que a gente está sendo observado, mas as pessoas estão observando e estão notando a forma com que a gente lida com as coisas, né? E aí, não é um teatro, mas... Obrigada. Não é um teatro, mas é algo que está encarnado em nós, né? Essas virtudes é como se fosse uma extensão nossa. Então a gente tem um apreço pela verdade, a gente não tolera mentira, a gente prefere silenciar do que vingar. A gente aprende a silenciar, isso não dói mais, porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós. A gente aprende a amar antes de julgar. A gente aprende a doar antes de receber. E isso vai sendo uma extensão, é algo que vai acontecendo natural em nós. Por quê? O Espírito Santo vai trabalhando, né? Claro que não é da noite para o dia, mas nós vamos sendo pequenos cristos onde a gente está, ainda mesmo que diante das nossas imperfeições. E é assim, porque a igreja do primeiro século ela é feita por pessoas comuns, são cristãos comuns que falham, que têm as suas dificuldades. Se a gente vê o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Ele escreveu o livro de Romanos, primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. Ele escreveu Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha as imperfeições dele e ele não escondia isso. Ele deixa claro nas cartas que ele ficava virado, que ele ficava furioso, que ele não tinha paciência, que ele abandonou o Barnabé porque eles tiveram, né, uma treta. Então assim, ele não deixa, ele não esconde isso. Por que ele não esconde? Porque a Bíblia, ela não quer glorificar os homens, ela quer glorificar a Deus. É por isso que a Bíblia não esconde as falhas dos homens, porque se fosse para deixar os homens intactos ali, a reputação deles intacta, ela ia esconder essas falhas de caráter. Mas a Bíblia pretende e tem o objetivo de glorificar a Deus. E é por isso também que a gente tem que saber lidar com as nossas falhas, né? Pedir a Deus para ajudar a gente a vencer, mas aprender a lidar com elas também, porque a gente não tem que ser perfeito, o perfeito é Ele, né? E a gente adora a Ele, não a nós mesmos. Então, essa igreja ela era feita por cristãos comuns. A gente tem Estevão, Filipe, pessoas comuns. A gente não tem mais chefe de sinagoga, a gente não tem mais sacerdote, porque cada um de nós é sacerdote. O sacerdócio agora ele é universal, cada um de nós é um sacerdote. É alguém que pode apresentar Deus, apresentar o Cristo, apresentar o Evangelho para qualquer outra pessoa. Não precisa mais de vir um outro chefe, né? A nossa oração tem o mesmo valor. Não precisa de uma pessoa especial orar por nós, né? A oração tem o mesmo valor. E aí, em Atos 9, a gente vai ver a conversão de Saulo. Saulo era o nome dele em hebraico, e aí o nome dele em grego é Paulo, né? Por que o nome dele ficou sendo Paulo? Porque ele tinha uma missão de pregar para os gentios, né? O Paulo ele tinha duas cidadanias, ele foi formado tanto com a cidadania judaica, né? Então ele sabia muito bem a Torá, ele foi ensinado por um rabi, e ele também foi criado na cultura grega, na cultura romana. Então ele tinha duas cidadanias, ele conseguia conversar muito bem com a cultura. Por isso que ele
participava dos debates, né, lá na Ágora. Ele participava de debates sobre direito romano, sobre filosofia grega, sobre a Torá. Então ele tem o nome dele mudado, né, para Paulo, que é um nome em latim, para que ele fosse bem recebido pelos gentios. É como se fosse um cartão de visita dele, né, que abriu portas, porque se ele chegasse como Saulo, as pessoas já iam ter um certo preconceito, né? Então Paulo, quando ele se apresenta como Paulo, as pessoas abrem, né, as portas para ouvir do Evangelho. E aí ele, antes de pregar, ele tem aquela situação dele lá em Damasco, né, em que ele tem um encontro com o próprio Jesus. E depois dele de Damasco, daquela experiência com o próprio Jesus, ele vai para Arábia. Ele vai para o deserto, ele vai para uma região do deserto que fica entre a Arábia e Damasco, e lá ele fica durante 3 anos estudando a Torá. Só que agora ele tem o Espírito Santo. Então tudo que ele está estudando ali, ele está compreendendo, relendo e compreendendo profundamente as Escrituras. E é por isso que ele consegue fazer essa ponte o tempo todo com a lei e com a graça. Porque ele sabia profundamente a Torá, mas ele teve um encontro real com Jesus e aí ele vai traduzindo tudo que era da lei para a graça. Então ele consegue fazer essa ponte, né? Mas como eu falei antes, sem eliminar a lei, né? A gente mantém a lei porque a lei é algo que vai nos dar direção, né? Mas a graça vai conduzindo a gente. Então se a gente cai, a graça vem e transforma aquela queda numa virada de jogo, né? A gente às vezes, como eu falei antes, às vezes a gente fica tão preso em uma falha nossa, e aí a graça de Deus vai nos bastar e vai mostrar pra gente que aquela falha ali pode ser um espinho na carne, que nem o apóstolo Paulo tinha, de algo que você precisa ser lembrado, que você não é tão autossuficiente assim como você imagina. Você tem um espinho na carne, você precisa de se submeter a Deus, né? Então, Paulo ele vai reler, vai compreender profundamente as Escrituras, porque ele sabe que ele vai ter uma grande missão para os próximos anos da vida dele, até ele morrer. Então, ele para esse tempo e fica 3 anos ali estudando as Escrituras, igual a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, né, há 5 semanas as Escrituras, porque a gente sabe que vamos ter missões à nossa frente, né? Seja na educação de filhos, seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja com as pessoas da nossa família que ainda não se converteram. A gente vai ter uma missão, então a gente precisa saber do Evangelho, a gente precisa saber conversar com as pessoas, sem impor uma religião, mas apresentar para ela uma nova forma de ver o mundo. Às vezes até orientar a pessoa que já crê. Orientar uma pessoa que está no caminho, mas que precisa de balizas, né? Então Paulo ele é uma testemunha central na história daqui para frente. Ele escreveu 13 cartas, né, como eu falei, do Novo Testamento, mas ele não inventou uma nova teologia. Ele só pregou o Evangelho. Paulo, ele tinha todas as cartas na mão para inventar alguma coisa aí, alguma maluquice, igual Maomé inventou, igual Allan Kardec inventou, igual tantos aí pegaram o Evangelho e foram inventando. Paulo, ele não inventou uma nova teologia, ele só pregou o Evangelho, ele só clareou para a gente algo que ainda estava meio nebuloso. Então ele conseguiu, de uma forma muito profunda e coesa, unir a lei, os profetas e traduzir o Evangelho de Jesus para os pagãos de uma forma que nunca alguém havia feito na história. A obra missionária de Paulo é plantar novas igrejas para que elas brilhem à luz do Evangelho aonde elas estão. A gente tem as viagens missionárias na página 221. Não sei se o livro novo vai ter esse mapa, mas tem as viagens missionárias de Paulo. Ele começou viajando primeiro com Barnabé, depois ele fez a segunda viagem
missionária dele, que foi acompanhada de Silas e mais tarde também do jovem Timóteo, né, que era o jovem pastor, e que ele escreve também a carta, né, para Timóteo. E Paulo, a primeira viagem ele foi abrindo as igrejas, e ele ficava um tempo, plantava uma igreja, ficava mais um tempo e plantava outra, e aí depois, na segunda viagem, ele volta para consertar e realinhar algumas coisas que foram sendo perdidas, né? Então, em Atos a gente tem as viagens, as primeiras, e depois nas cartas que ele escreve, Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses, ele vai realinhando, né, aonde essas igrejas se perderam. E isso também serve para nós. Então, provavelmente depois desse estudo, a gente vai fazer o estudo do livro de Gálatas, que é uma igreja que se perdeu. E aí Paulo tem que realinhar a rota dele. E aí tem um livro do Tim Keller que é muito bom, que a gente usa e que eu acredito que vai ser o nosso próximo estudo sobre a igreja em Gálatas, né? Então Paulo ele vai propagar essa notícia, e é isso que a gente tem que fazer: esclarecer o evangelho, proclamar a salvação. Esse é o conteúdo da pregação, né? A pregação não é autoajuda, já tem gente lá fora que faz isso. A pregação não é sobre como você multiplicar o seu dinheiro, já tem excelentes economistas que fazem isso. A pregação da palavra é salvação e apontar para Jesus como o Cristo glorificado, como o Rei da história, e como que a gente vive confiando nesse Cristo. É para isso que a gente tem que pregar, né? Então tudo que está fora disso está fora do Evangelho, é Evangelho adulterado. Então essa foi a missão de Paulo. E aí o que acontece? A gente entra um pouco agora, eu vou entrar um pouquinho agora, o Gorri não fala disso, mas eu achei legal a gente ver, porque às vezes a gente fica preso lá atrás na história da igreja primitiva e não consegue fazer uma linha até a gente chegar aqui no nosso tempo hoje, né? Então, eu vou passar um pouquinho sobre a história da igreja primitiva até chegar nos dias de hoje aqui no Brasil. Então, a igreja primitiva, ela se reunia nas casas, né? De 33 depois de Cristo até o ano de 313 depois de Cristo. Eram ajuntamentos nas casas em que as pessoas ensinavam umas às outras, tinha um tempo de comunhão. Só que o cristianismo ele foi crescendo, mesmo em meio à perseguição do Império Romano, liderada pelos apóstolos. Aí depois os apóstolos morreram e vieram os pais da igreja. A fé cristã ela foi se expandindo pelas cidades do Império Romano, só que aí, em 313, o Edito de Milão, ele legalizou o cristianismo como uma religião oficial, porque até então o cristianismo e o Império Romano, eles estavam em choque. E aí em 313, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. E aí a gente tem a Igreja Católica, que significa universal, era uma religião universal. Então os cristãos começaram a ser bem vistos, só que também, por outro lado, a igreja ganhou poder político e poder organizacional. Então ela teve que fazer algumas alianças. E aí temos vários concílios da igreja no período medieval. E aí é nesse período que são construídas as catedrais. E aí tem os santos, mas não a veneração ainda aos santos, mas os santos da igreja como pessoas que a gente precisava de ser lembrada, né, sobre o que eles fizeram. Então tem os vitrais, né, e que as pessoas entram no templo e relembram os vitrais da cruz, de como que foi a Via Dolorosa, né, como a gente vê hoje ainda na igreja católica, mas sem a veneração. E aí em 1054 aconteceu a divisão da igreja católica para a igreja católica romana. Então a igreja se dividiu em igreja ortodoxa, que ficou a igreja mais ao oriente,
e a Igreja Católica Romana mais para o Ocidente. Só que nesse tempo também a Igreja começou a exercer uma forte influência tanto na política quanto na vida das pessoas. E aí a coisa ficou meio desarranjada. E aí começou aquela cobrança das indulgências, né? A caça às bruxas, as mulheres que não se submetiam. A Igreja determinava o que a pessoa podia fazer e o que ela não podia fazer. E paralelo a isso, em 1500 mais ou menos, a gente tem o surgimento do Renascimento, do humanismo. Então as pessoas começam a pensar, começam a questionar, e isso também acontece dentro dos mosteiros. E aí em 1517 a gente tem a Reforma Protestante, que são os monges, né, em vários lugares ali da Europa, que eles começaram a protestar contra os abusos da Igreja Católica. Então Martinho Lutero, que é aquele, deixa eu ver se dá pra pôr, não vai dar pra cantar, não vai. Aquele mais acima ali é o Martinho Lutero. Ele vai escrever as 95 teses e vai pregar lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ali tem as teses em que ele vai falar que somente a fé basta, né? Que são só as escrituras, que a gente não tem que ter outros textos para poder, né, ajudar a gente a interpretar a Bíblia, que só a escritura, só a fé, né? As 5 solas lá da Reforma Protestante, só a graça, sola escritura, sola fide, sola gratia, esqueci as outras 2, que gafe. Depois eu mando lá para vocês. Enfim, e aí assim, dentro, né, das 95 teses, aí depois eles resumiram em 5 solas, né, que eles chamam de 5 solas. Somente a graça, somente a escritura, somente um Deus, para não ter a veneração dos santos, somente a fé, só falta um. Somente a Deus toda glória. Achou aí? Fé, graça, escritura. somente Cristo. Somente Cristo. Glória. Somente Deus toda glória e escritura. Escritura. Isso. Então, esse movimento da reforma acontece por quê? Porque a Igreja Católica perdeu a mão, né? E aí começou a abusar muito. E isso a gente tem que ver a reforma como uma intervenção de Deus na história, mais uma intervenção, porque senão o negócio ia para um lado que a missão da igreja ia se perder, né? Então Deus levanta esses homens, a gente tem ali Lutero na Alemanha, Calvino, esse barbudão, na Suíça, Wycliffe na Inglaterra, esse que está mais embaixo ali, e o do meio é o Zwinglio, na Suíça. Eles, em cada igreja ali, eles vão mudando e vão criando novas comunidades. E assim, os católicos, né, romanos, cansados de pagar indulgências, né, muitos deles se convertem à fé cristã, né, de fato, e se envolvem, né, nessas tradições protestantes, né. Aí surgem os luteranos, os calvinistas, os anabatistas, depois os metodistas. E uma coisa muito importante que eles fizeram, em 1514, Gutenberg ele inaugura a prensa, né? E aí a gente tem o início da imprensa, a impressão dos livros, e a gente vai ter a tradução da Bíblia para as línguas locais, porque até então a Bíblia só era traduzida para o latim e nem todo mundo tinha acesso. Então eles vão traduzir. O Zwinglio, ele é um dos pioneiros na tradução. Ele e o Wycliffe são pioneiros na tradução da Bíblia. Então, a gente tem uma expansão protestante e evangélica no mundo todo. Durante, né, os próximos séculos 17 até o século 20. No século 19, o protestantismo chega aqui no Brasil. E a primeira igreja que chega aqui é a presbiteriana, em 1859, e por esse rapazinho aí, o Ashbel Green Simonton.
A igreja começou a funcionar num prédio no centro do Rio de Janeiro e depois expandiu, e hoje a igreja presbiteriana é uma das maiores, né, do Brasil. Em 1871, na Bahia, chegam William Buck Begbie e Anne Begbie para fundarem a primeira igreja batista aqui no Brasil. E em 1881 a gente tem o Albert Benjamin Simpson. Alguém sabe quem que ele é? Ele é o fundador da Igreja Aliança. Ele é de origem presbiteriana. E em 1881 ele sai da Igreja Presbiteriana e funda a Aliança. Por quê? Nos Estados Unidos, os presbiterianos eles eram uma igreja muito tradicional. Então eles não aceitavam qualquer família, qualquer pessoa, né? Ainda na igreja presbiteriana mais antiga, ainda é assim aqui no Brasil. Os bancos tinham o nome das famílias, então não era qualquer pessoa que era bem-vinda. E aí o Albert Benjamin ele vê que muitos imigrantes chegam nos Estados Unidos por volta de 1800, né? Depois da Revolução Inglesa, que aconteceu em 1700 e pouco. Então muitos vêm para os Estados Unidos. E aí ele vê aquelas pessoas não sendo bem-quistas na igreja. Então ele funda uma igreja missionária para acolher essas pessoas. Então é por isso que a Igreja Aliança ela tem essa característica de ser uma igreja que muitas pessoas que ou estão desigrejadas ou que não seriam aceitos em outras igrejas são aceitos. Então isso acontece na aliança toda ao redor do mundo. É interessante porque o Albert Benjamin Simpson ele vai mandar missionários, né? Eles mandam missionários para o mundo todo, e um dos missionários fundou a Congregação Cristã lá na Itália, onde o Louis Francescon ele é um dos membros dessa igreja. E aí ele se torna um missionário e em 1910 a Congregação Cristã, filha de uma igreja da Aliança Missionária, chega aqui no Brasil. A Congregação Cristã, aqui em Lagoa Santa a gente tem uma, né? Ela tem algumas questões, né? Como o uso do véu, como mulheres sentam de um lado, homens sentam de outro, eles têm uma roupa especial para vir para o culto, então eles têm algumas questões, mas em unidade eles reconhecem Jesus como Senhor, né? Então eu acho que isso é algo que também para a gente pensar um pouco. O que acontece? Às vezes a gente acha que só o lugar que a gente está que é bom, e aí a gente quer que todo mundo venha para esse lugar. Tudo bem, aqui a gente valoriza o Evangelho e tudo, mas a gente tem que olhar para as outras igrejas também e ver que também temos coisas positivas, né? Temos diferenças, mas se temos Jesus como Senhor, ok, né? Então a gente tem que avaliar isso. E se não tem adulteração do Evangelho, né, os usos e costumes, aí é de cada um, né? Porque se a gente for olhar para uma igreja lá da África, a gente vai achar muito estranho várias coisas que eles fazem, né? Mas se eles têm Jesus como Senhor e eles não adulteram o Evangelho, a gente tem diferenças, né, culturais. Então a gente precisa pensar nisso. Um culto negro lá dos Estados Unidos. Então é totalmente diferente, né? Então se você vai numa igreja anglicana, é totalmente diferente. Se você vai numa igreja lá da China, é totalmente diferente. Mas se eles têm Jesus como Senhor, é o que Paulo vai falar em Gálatas. Se eles têm Jesus como Senhor e eles não estão adulterando o Evangelho, então a gente está unido nisso, né? Então a gente tem que, às vezes, pensar um pouco fora da caixa. Aí depois, em 1951, a gente tem a Igreja Quadrangular, que ela foi, uma das características principais são essas grandes cruzadas, né? Porque eles são influenciados pelo Alistair McGrath, então ele fazia muito isso, né? Essas cruzadas. Então os missionários chegaram aqui por causa de cruzadas e eles inauguram essas cruzadas, né? E aí a gente vai ter lá nos Estados Unidos, nessa mesma época, a gente vai ter o Billy Graham, a gente vai ter o Francis Schaeffer, que não é de cruzadas, mas ele vai mais para o lado
intelectual, né, de conquistar as pessoas que estão vindo ali do pós-guerra, cheio de questões. Então ele abre o Labri, que é a sede aqui em Lagoa Santa, é um lugar que eu vou sempre. O Labri é um abrigo para receber pessoas com perguntas honestas sobre a fé. Foi por isso que ele nasceu. Nasceu lá na Suíça, em que o Francis Schaeffer teve uma crise de fé, e aí ele abriu a casa dele para receber os filhos, né, os amigos dos filhos, que estavam cheios de perguntas honestas sobre a fé. Perguntas filosóficas, perguntas, questionamentos sobre a humanidade. Então, ao mesmo tempo que acontece um avivamento aqui, né, no Brasil, que a igreja está chegando aqui no Brasil, ao redor do mundo também estão acontecendo várias coisas. A gente tem um avivamento nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar do avivamento na Rua Azusa, em que as pessoas ficaram falando em línguas durante vários dias, em que eles falavam que os pés queimavam. Depois eu vou mandar lá no grupo também sobre isso, é bem interessante. E aí a gente, nesses avivamentos que acontecem lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, a gente tem o evangelicalismo, que ele dá ênfase na conversão pessoal, na Bíblia e na evangelização. E aí aqui no Brasil é um pouco mais tardio, né? Nos anos 90 a gente tem muita evangelização, evangelismo nas ruas, a conversão pessoal, né? As pessoas perguntam: você aceita Jesus? Então vem aqui na frente, né? Então a gente tem esse movimento aqui no Brasil. Em 77 a gente tem a Igreja Universal. O Edir Macedo funda a Igreja Universal. E com a fundação da Igreja Universal surge o neopentecostalismo, porque o Edir Macedo ele não queria estar ligado aos pentecostais, porque eles tinham uma maneira uma defesa do Evangelho, né, muito forte. E o Edir Macedo ele tinha ele tem outros objetivos com a fé. Então ele queria expandir as igrejas, né? Aumentar o número de igrejas, muito ligado à questão da arrecadação, né? E aí ele e o R.R. Soares, eles eram da mesma igreja, né? O R.R. Soares é casado com a irmã do Edir Macedo, é isso? Com a filha? Acho que é com a filha. Agora eu esqueci, gente. Enfim, eles têm um grau de parentesco, acho que são cunhados, com cunhados. Não sei, depois dá um Google aí. E aí eles rompem, né? E as igrejas se separam. Aí ele fica com a Universal, Edir Macedo, e o R.R. Soares, que era parceiro dele de caminhada, funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí, depois dos anos 80, a gente vai ter um crescimento dessas igrejas que não estão ligadas a nenhuma convenção. Elas não são quadrangulares, não são batistas, não são presbiterianas, não são da congregação batista brasileira, nem da congregação cristã. São igrejas fundadas, igrejas independentes, né, que a gente chama. Que uma pessoa funda a igreja e aí a gente tem uma família que vai comandar aquela igreja. A gente tem várias igrejas que têm donos, né, hoje no Brasil. E aí a gente tem grande diversidade, né, de igrejas aqui no Brasil. A gente tem igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais. A gente tem uma forte presença na política, né, a gente tem uma bancada evangélica. A gente tem forte presença na mídia, nas redes sociais, muitos pastores que são influenciadores, pastores que se tornaram coach, pastores que viram no evangelho um bom negócio, né, e transformaram isso num produto e vendem palestras e vendem mentorias, e a cada dia surge uma nova mentoria que mistura o evangelho com alguma outra coisa. A gente tem, com isso, né, como consequência disso, muitos escândalos na igreja brasileira, muita teologia da prosperidade,
né? E agora muita teologia coach e muita tensão entre fé e política, né? A gente está passando aí por uma divisão, né, de famílias por causa, né, dessa mistura de fé com política, de transformar político em ídolo, político em salvador da pátria. Então a gente tem isso hoje no Brasil. Quer falar? Será que pode-se perceber uma conexão com, vamos dizer, o povo de Israel, né, que conquistava a Terra Sagrada e ia misturando as culturas, iam se perdendo e vamos dizer, levavam por água abaixo. Aí você mencionou a Igreja Católica, que conquistaram seu espaço, misturavam as culturas e entravam no Estado mais. E o mesmo pode ter acontecido já, ou está acontecendo com o protestantismo também. Surgiu como algo mais natural, mais original, vamos dizer assim, foi se misturando, invadindo os espaços e pode estar se perdendo também. E aí desses todos podem ter resíduos do evangelho real, genuíno, exatamente. E aí cabe a nós entender isso. Isso, separar o joio do trigo, né? Então, ao mesmo tempo que tem isso tudo, né, que o Danilo falou aí, exemplificou muito bem, a gente tem também o crescimento dos evangélicos no Brasil. Então, está crescendo o número. As pessoas estão sendo atraídas. 1 em cada 3 brasileiros é evangélico. Mas aí, uma coisa que a gente precisa pensar até que ponto a gente está refletindo isso na nossa vida, né? Da nossa cidade, na nossa cultura. Até que ponto ter esse tanto de evangélico está transformando o Brasil num país mais parecido com o reino de Deus? Será que a gente está se tornando mais parecido? Ou será que a gente está fazendo várias concessões e aproveitando daquilo que o Evangelho traz para a gente e ganhando benefício em troca? Né? Acho que está formando muito fariseu por aí. Formando muitos fariseus, muitas pessoas que são juízes da vida dos outros. Então a gente tem que fazer parar e pensar, né? Como que a gente está levando a nossa vida enquanto discípulo de Jesus? A gente está assumindo aqui no dia de domingo uma postura, mas na segunda-feira a vida volta ao normal e a gente leva a rotina de qualquer jeito e entramos na liturgia do mundo, correr atrás das coisas e Deus, eu te vejo domingo que vem, valeu, até domingo que vem. Então a gente tem que parar e pensar, né? Para onde a gente está caminhando? Que caminho é esse que o Ato 5 está convidando a gente a trilhar? Né? A gente precisa parar e pensar nisso. E o nosso amigo, o Albert Simpson, ele escreveu uma música e a tradução dela é essa daí, ó. Eu achei hoje lá no Wikipedia, quando eu estava lendo um pouco sobre a vida dele, e aí eu achei essa música que ele escreveu e que diz assim: a vinda do Mestre está próxima, o Filho do Homem logo aparecerá, seu reino está à mão, mas antes que esse glorioso dia possa acontecer, o Evangelho do Reino nós devemos pregar em todas as terras. É bonito, né? Porque ele tinha a missão como algo central na vida dele. E para a gente ser igreja, a gente precisa de ter a missão como algo central na nossa vida. E para isso eu quero indicar para vocês esse livro aqui, ó. Você é aquilo que ama. Mas pode ser que você não ame o que pensa que você ama. Então ele vai falar como que o nosso coração ele é moldado por tudo aquilo que a gente adora. E muitas vezes a gente acha que ama uma coisa que na nossa cabeça está muito certo, que a gente ama Jesus, que a gente crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele deixou uma missão para nós. Na nossa mente está muito certo isso, mas no nosso coração a gente ainda está adorando os velhos ídolos. A gente ainda está andando com a velha vida. A gente está quebrando as alianças e se misturando com os filisteus. A gente está levando uma vida de segunda-feira em que Deus não é o Deus da nossa vida. Então, esse livro aqui é muito legal. Até o estudo lá no Labri esse mês está sendo sobre esse livro. Vai acabar semana que vem.
E aí eu queria ler aqui uma parte, só para a gente fechar. O amor é a virtude suprema. Devemos intencionalmente nos revestir com amor. Assim, o amor que nos atrai para Deus é algo que cresce por meio da nossa prática e da nossa repetição. Se quisermos buscar a Deus em nossas vocações, precisamos nos imergir em ritmos e práticas por meio das quais o amor de Deus penetrará em nosso caráter, passando a fazer parte não apenas do que pensamos, mas também de quem somos. Como pai do filho pródigo, Deus já se adiantou em nos esperar. Ele corre até o fim do caminho e nos encontra onde estivermos. Ele nos concede dádivas de bons rituais para que possamos praticar nosso amor por Ele com todo o nosso coração, alma, mente e força. Felizmente, buscamos a Deus com Deus, ou seja, a gente caminha, mas não caminha sozinho, Ele caminha conosco. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso, a gente só consegue completar essa missão que Paulo deixou para nós aqui, nas suas cartas, em que a igreja primitiva deixou também para nós em Atos, se a gente estiver amando a Deus de verdade, né? Se a gente amar só a religião, se a gente amar só o que a gente pensa sobre Deus, amar só a teologia, vai ficar só no campo das ideias. A gente não vai conseguir ser igreja onde a gente está, né? E concluir a missão. E aí, enquanto a gente espera esse rei, a gente vai caminhar, né? E como que a gente caminha? Do jeito que a gente aprendeu aqui hoje. E para onde que a gente está caminhando? É o ato 6 que a gente vai ver na semana que vem. Na semana que vem a gente vai pegar o futuro e vai trazer ele para hoje, tá? A gente vai falar sobre a carta de Apocalipse. Então, se você tem dúvidas, se você quiser adiantar a sua leitura, se você não leu ainda todos os atos e quiser correr lá no ato 6, vale a pena ler o ato 6 para o estudo da semana que vem, que a gente vai tratar, ele é curtinho, em que a gente vai tratar do final da história, né? Tem muitas coisas sobre Apocalipse, muitas leituras, muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Eu não vou ler Apocalipse não, que trata sobre o fim do mundo. Apocalipse é a revelação, né? É a boa notícia, é a revelação de que Jesus é o rei da história. Então a gente tem que ficar feliz, não é uma carta para a gente ler com medo. Se a gente confia em Jesus, a gente tem que ficar feliz. É uma boa notícia para nós, tá? Então na semana que vem a gente vai ver... Ai meu Deus, desliguei. Esqueci de dar tchau para ela. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Acho que ela ainda tá. Ainda tá, que ainda tá. Tchau, nós vamos orar, tá? Pode ficar aí, eu vou manter aqui, tá? Então vamos orar e até pedir a Deus para iluminar nossa leitura sobre o Apocalipse. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar na semana que vem, tá? Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse dia hoje, por esse estudo aqui em que a gente se debruçou, Deus, na história da sua igreja, e a gente teve a oportunidade de descobrir o nosso lugar nessa história, Deus. São tantas pessoas que o Senhor levantou ao longo da história para que esse evangelho chegasse até nós, a gente tivesse conhecimento e nos arrependermos e submetermos, né, a nossa vida ao Rei dessa história, Deus. Obrigado por cada pessoa que o Senhor levantou, pelos reformadores, Deus, pelos santos da igreja, pelos pais da igreja, pelos apóstolos, Deus. A gente agradece ao Senhor por cada vida, Deus, pelas pessoas que o Senhor tem levantado hoje, grandes homens e mulheres, Deus, mestres, para clarear o evangelho para nós, assim como Paulo, a grande ponte, Deus, da lei para a graça, o grande facilitador, Deus, que trouxe
tantos caminhos para nós como igreja, a gente conseguir seguir, realinhar nossas rotas. Então a gente quer agradecer o Senhor por isso. Mas a gente também quer pedir que o Teu Espírito Santo nos ensine a ser igreja, nos ensine a viver do lado de fora dessas paredes aqui, Senhor. A influenciar as pessoas com quem a gente convive, não com as nossas ideias sobre Cristo, mas sobre o que o Senhor tem feito na nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas palavras de amor, com os nossos encorajamentos, mas também com a Tua palavra, Deus, que a gente ganhe sabedoria, a gente ganhe profundidade nas Escrituras, Deus, para quando vier a oportunidade a gente souber falar, Deus, com as pessoas, de forma que elas entendam, compreendam e parem para nos ouvir, Deus. Então que a gente aprenda a ser igreja com o Senhor. Ajuda a gente, Deus, nessa missão em que a gente está caminhando para se encontrar com o Senhor. E a gente sabe que o Senhor está de braços abertos para nos receber. Mas até lá a gente precisa caminhar. Enquanto a gente espera, a gente caminha. E a gente precisa do Teu apoio, Senhor, para caminhar aqui nessa terra, sendo igreja, para valer, Deus. O Evangelho genuíno, sem abrir mão das verdades bíblicas, Deus, sem nos curvar diante dos ídolos, diante das liturgias rivais que se apresentam para nós. Então que o Senhor possa realinhar o nosso coração em Ti, Deus. Essa é a nossa oração hoje. Leva a gente para casa em paz e que a gente tenha um final de semana de descanso. Em nome de Jesus. Amém. Ai. Tchau. Eita, tem que tirar essa tosse.